Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Oremos. Santo és tu, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Inúmeras graças nós te rendemos nesta manhã e neste dia que o Senhor mais uma vez nos concede em podermos estar aqui, acima de tudo, eterno Deus, nos dedicarmos à tua santa palavra. Venha, Senhor, nos investir do teu poder espiritual, para que aquilo que havemos de tratar aqui somente possa contribuir para a honra e glória do teu santo nome. Envia-nos o teu Espírito Santo, te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Amém. Amém. O hino 90 em português. Caríssimos e amados no Senhor, nesta manhã nós continuamos agradecidos, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e tomando como versículos de base o versículo 1 até o 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. E completados o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa em que se encontravam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem palavras da salvação. Certamente, amados e amadas irmãs, depois da celebração da descida do Espírito Santo, seja agora a altura exata de tratarmos da Igreja e do Espírito Santo. Dizer que a Igreja é a pessoa ou conjunto de pessoas que acreditam em Cristo e o seu chamamento, assim como também vivem de acordo com os seus santos mandamentos. A Igreja é a pessoa seguidora de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao passo que Espírito é o termo que vem do grego para designar a vida, o sopro, o ar que o homem respira, é a força, o dinamismo com que determinada obra é executada pelo mesmo homem. Espírito é a parte imaterial do homem, ou seja, a parte invisível
do homem. Alma é o termo que vem do hebraico para designar a vida, o sopro, o ar, que o homem respira. É a força, o dinamismo com que determinada obra é executada pelo mesmo homem, tal como o dissemos, referindo-nos ao Espírito Santo, termo que vem do grego. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós lemos que o homem não se moveu antes de ser cheio do hálito de Deus, ou seja, o homem não se movimentou antes de ser cheio do Espírito Santo. Da mesma maneira, amados e amadas irmãs, a igreja sem o Espírito nunca teria podido desempenhar o seu papel de evangelização. A igreja começou a trabalhar, ou seja, começou com a sua ação de evangelizar somente depois dela estar cheia do Espírito Santo. Nitidamente notamos que a igreja depende do Espírito Santo. É o Espírito quem aplica a obra de salvação no coração dos pecadores. É impossível haver sequer um convertido sem a obra do Espírito Santo. Um dos teólogos contemporâneos disse que é mais fácil acreditar que um leão venha a tornar-se em um vegetariano do que acreditar que um só pecador seja regenerado sem a obra do Espírito Santo. A igreja recebeu o Espírito Santo para lhe dar vida, força com que desempenhar o seu papel de levar avante o trabalho da evangelização que Cristo Jesus a ela confiou. Então, no dia da descida do Espírito Santo, segundo Atos capítulo 2, versículos 1 até 11, todo o mundo estava no mesmo lugar, prestando culto de adoração a Deus em intensas orações. Poderia ser mais uma reunião de oração como as anteriores, mas algo sobrenatural aconteceu naquele lugar, é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A promessa feita por Jesus em Atos capítulo 1, versículos 8, acabava de ser cumprida. Depois desse dia, o Espírito Santo assumiu o governo da igreja de Atos, não somente o governo das pessoas da igreja, mas, acima de tudo, da igreja de Jesus. No livro de Atos, nos capítulos 1 e 2, estão registrados exatamente 4 verdades fundamentais acerca do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o cumprimento da promessa do Espírito Santo, conforme Atos 1, 4, até o versículo 8. Jesus determinou aos seus discípulos de que não saíssem de Jerusalém, até que fossem revestidos do poder do Espírito Santo, conforme a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo seria também um revestimento de poder. Os discípulos, ainda influenciados por uma visão política do reino de Deus, perguntaram a Jesus se seria nessa época em que o reino seria restaurado a Israel. Jesus, porém, não alimentando as ideias messiânicas distorcidas dos discípulos, retoma o tema da promessa do Espírito Santo, dizendo: mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 8. Essa promessa que se cumpriu no dia do Pentecostes é a mesma profetizada pelo profeta Joel no capítulo 2, versículos 28 em diante. A busca do Espírito Santo. Os discípulos, amados e amadas irmãs, não aguardavam a promessa do Espírito Santo de forma passiva, mas aguardavam a vinda do Espírito Santo estando em intensas orações. Os 120 discípulos, entre eles os apóstolos, a Virgem Maria, bem como seus outros filhos, oravam durante 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. No final desse tempo,
o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Aquela oração dos discípulos no mesmo lugar teve 3 características. A primeira delas é a oração feita por todos os que se encontravam naquele mesmo lugar, porque todos eles estavam comprometidos com o buscar o Espírito do Senhor. A segunda característica é a oração que foi feita no sentido perseverante. Todos eles perseveravam em oração, sem, no entanto, desmoronar. A terceira característica é que a oração foi unânime, ou seja, todos tinham um só objetivo, uma motivação, a busca do Espírito Santo. Houve unanimidade e concordância na oração. Em todos eles havia o mesmo sentimento. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus e da oração incessante da Igreja, o Espírito Santo foi derramado. Todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram aptos para o serviço de testemunhar Cristo, o ressuscitado. A Sagrada Escritura diz que o Espírito Santo desce sobre eles em línguas como de fogo e como um vento fortíssimo, e todos começaram a falar sobre as grandezas de Deus. Uma multidão de gente se ajunta curiosa e cheia de muito ceticismo, preconceitos, e em troça naquele lugar dizia que os que receberam o Espírito Santo estavam cheios de mosto. Embora o milagre tenha atraído a multidão, foi a pregação da palavra de Deus que tocou realmente o coração do povo, e naquela manhã cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo. São Pedro, investido do Espírito Santo, pregou um sermão cristocêntrico, tratando da morte, a ressurreição, a ascensão, o senhorio de Cristo. Daí em diante, a oração e pregação no poder do Espírito Santo tornaram-se as marcas verdadeiras da Igreja. Aqueles que até então estavam trancados com medo dos judeus, são trancados nas prisões por falta de medo. Aqueles que se acovardavam diante dos perigos, agora enfrentam açoites, prisões e até mesmo a morte. De seguida, dá-se a expansão da Igreja. Depois da investidura da Igreja pelo Espírito Santo, a vida da Igreja refletiu isso, e o mesmo foi impactado, o mundo foi impactado pelo poder do Espírito Santo. A plenitude do Espírito foi percebida através da firmeza na doutrina dos apóstolos, no engajamento da oração, na comunhão fraternal, na adoração fervorosa a Deus e no testemunho de Jesus Cristo de forma imparável. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem bom testemunho tanto dos de dentro como dos de fora. Ela cresce em conhecimento e também em graça. Ela tem a simpatia dos homens e a aprovação de Deus. Ela cresce em santidade e também em número. Ela é embaixadora de Deus na terra e também promove festa no céu. Hoje, certamente, amados e amadas irmãs, queremos convosco compartilhar os aspectos do que acontece quando uma igreja é cheia do Espírito Santo. Primeiro, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz-nos claramente que a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que, na verdade, é contínua, portanto, na doutrina apostólica. A igreja cheia do Espírito Santo vive estudando a Bíblia, conforme Atos capítulo 2, versículos 42. A palavra aqui para a doutrina é didaquê. Esta palavra grega que dá origem à palavra em português como
didática e outras mais significa ensino. Todos buscavam conhecer mais e mais da palavra de Deus. Primeiramente, dizer que o termo perseverar significa uma ação contínua. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não foi uma prática de apenas um dia ou dois, mas uma ação continuada. Aqui, perseverar, amados e amadas irmãs, na doutrina dos apóstolos significa também buscar mais e mais o aprender as Escrituras Sagradas dia após dia, tal como nós encontramos no Salmo 1, versículos 2. Esta ação continuada de aprender a palavra de Deus não foi feita no sentido de apenas ouvintes, mas praticantes dessas palavras, conforme São Tiago, capítulo 1, versículo 22, dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O comprometimento com a verdade e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Um ponto importante para que todos nós saibamos é que quando se fala do termo igreja, eclesia, no contexto histórico do Novo Testamento, a mesma podia significar qualquer assembleia de pessoas que se reunissem por qualquer motivo, ou afinidade, ou ainda clube de amigos. Neste nosso estudo de hoje, a assembleia em referência não se refere a uma comunidade qualquer, como um clube de amigos, mas uma muito especial, criada pelo próprio Deus, reunindo todos aqueles que creram no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, versículos 36 a 41. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, 44, nós lemos: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Perseveravam na comunhão. Estamos vivendo a pós-modernidade e ela tem uma das suas mais duras características, a individualidade. A Bíblia diz que precisamos de comunhão entre irmãos. A palavra grega no texto para a comunhão é koinonia, que significa comunhão genuína. A Bíblia diz que os cristãos cheios do Espírito Santo perseveraram na comunhão, na koinonia. Koinonia que significa, nesse sentido, compartilhar os nossos recursos materiais, as nossas potencialidades inatas, inclusive trocando serviço na comunidade. Ações de caridade aos pobres, dar na medida da posse, na medida da necessidade. Todos temos que entender, irmãos e irmãs, que precisamos ter comunhão. É uma necessidade, é uma base sólida e imutável de Deus, pois as portas do inferno não podem prevalecer contra aqueles que estiverem completamente unidos a Cristo Jesus. Perseveravam no partir do pão e nas orações. São Lucas está falando de duas coisas que não podem ser confundidas, pois precisamos das duas. Ele está falando que eles perseveravam em viver em comunhão, mas também diz que eles perseveravam nas orações. A igreja é cheia do Espírito Santo quando ora, quando a irmandade se torna uma realidade entre elas. Em cada alma havia temor. Amados e amadas irmãs, onde há Espírito do Senhor, ali há temor de Deus. As pessoas começam a respeitar a santidade de Deus e saber que sem ela ninguém verá a Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 7. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isto pelo facto de a igreja ter sido cheia do Espírito Santo. Quando se pensa em uma igreja cheia do Espírito Santo, pensa-se imediatamente em sinais, prodígios e maravilhas. Na realidade, as curas, os sinais e prodígios
são apenas alguns dos sinais do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre os falsos sinais e falsas maravilhas. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então Ele, Jesus Cristo, nessa altura, lhes dirá abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos sinais devem estar conosco, nos acompanhar, nos impulsionar para um evangelho de poder. Porém, isso, amados e amadas irmãs, não é a única base. Quando buscamos o poder e esquecemos de perseverar na comunhão, na oração, no temor à palavra de Deus, não estaremos construindo o evangelho do Senhor. Logo, há necessidade de ter que se olhar para a dimensão da simpatia. Às vezes pensamos que somente oração, jejum, sinceridade e piedade hão de gerar sucesso automaticamente quando evangelizamos. Mas precisamos de ter a estratégia certa também. A igreja primitiva nos ensina que o método certo é a simpatia, ou seja, o amor ao próximo. Que possamos, amados e amadas irmãs, ser uma igreja cheia do Espírito Santo e revestida com as características estudadas acima, perseverando unânimes todos os dias, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Assim o Senhor acrescentará à igreja aqueles que hão de ser salvos. Os 3 relacionamentos da igreja cheia do Espírito Santo são: igreja unida a Deus, através da oração e do estudo bíblico, com o próximo, com as ações de caridade e também com o mundo, procurando com certeza convencer o mundo para Cristo. A igreja cheia do Espírito Santo congrega no templo, de casa em casa, estuda a palavra de Deus, adora a Deus, evangeliza e pratica naturalmente os frutos do Espírito Santo. A igreja primitiva é o modelo que devemos seguir, onde o Messias é o centro, o governo do Espírito Santo que se torna através das pessoas crentes em Jesus Cristo. Encher-se do poder do Espírito Santo é sempre a aspiração e o desejo da Igreja de Cristo Jesus em todos os tempos. Permitam-me, amados e amadas irmãs, muito rapidamente dizer-vos o seguinte, que para sermos cheios do Espírito Santo, naturalmente cada um de nós precisa destes passos. Primeiro, seremos cheios do Espírito Santo se sacrificarmos os nossos desejos. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, que devemos ser imitadores de Deus. O nosso Deus é um Deus santo e para começar a buscar a santidade devemos sacrificar naturalmente os prazeres da carne, prazeres deste mundo. Tudo quanto nos escraviza deve ser retirado de entre nós, pois Deus não escraviza ninguém, e se isto está a acontecer, então não provém de Deus, mas é apenas a ação diabólica. Segundo passo, ser-se cheio do Espírito Santo, irmãos, devemos ser puros. Infelizmente, a cidade de Éfeso estava vivendo em uma situação de imoralidade e ganância, digamos, muito mais acentuada do que se pensa. São Paulo exorta que devemos ser puros. Qualquer assunto de imoralidade, ganância, cobiça, não pode nem ser assunto de conversa entre aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Terceiro passo para se ser cheio do Espírito Santo, amados e amadas irmãs, é cada um de nós saber dar graças a Deus. A palavra de Deus nos diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Mestre. O quarto passo para sermos cheios do Espírito Santo é que cada um de nós deve obedecer à voz do Senhor. A palavra de Deus, a obediência, com certeza, a palavra de Deus gera em nossos corações a confiança.
Como filhos, devemos, amados e amadas irmãs, sermos obedientes à palavra de Deus. Como quinto passo, para sermos cheios do Espírito Santo, as nossas atitudes têm de mudar. A atitude do homem tem que se voltar acima de tudo para agradar a Deus e nunca para satisfazer as necessidades humanas somente. Como sexto passo para sermos cheios do Espírito Santo, devemos ter discernimento. Efésios capítulo 5, versículos 11 a 12, nos diz: não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto até afirmá-las é vergonhoso. Como cristãos, devemos discernir o local, o grupo e as conversas que podemos participar. Se existe comportamento pecaminoso, palavras e atitudes que desagradam a Deus, amados e amadas irmãs, a esse grupo nós devemos nos afastar. Sétimo passo para sermos cheios do Espírito Santo, com certeza, é que devemos ser a luz, tal como o nosso Senhor Jesus Cristo disse: vós sois a luz, sois o sal da terra. Com certeza que para sermos luz e sal da terra, temos que estar em perfeita sintonia com o Senhor Jesus Cristo. Sim, estes são alguns dos exemplos que nós poderíamos mais avançar para que a pessoa possa ser, de fato, cheia do Espírito Santo. Oxalá que cada um de nós deseje ser cheio do Espírito Santo. Amém. Vamos terminar, amados e amadas irmãs, com esta nossa reflexão, 127 em português. Nosso Deus e nosso bendito Pai, incessantemente nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de termos estado aqui refletindo na Tua Santa Palavra. Permita que o Pentecostes do tempo de Cristo seja um Pentecostes para nós, para cada crente no nosso tempo, e que a bênção do Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, impacte a nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Hoje, amados e amadas irmãs, é dia dedicado à nossa criança. Como todos nós sabemos, as crianças necessitam de terem para si as necessidades básicas, e alimentação, vestuário e também proteção. Assistimos atualmente crianças de rua e na rua. Não haverá, naturalmente, família que consiga resgatar as crianças dessa situação se não estiverem revestidas do poder espiritual. Aqui, hoje, temos a necessidade de olharmos para os deveres
de uma criança, que consiste em obedecer à voz, à palavra, às instruções dos seus pais, mas também termos em conta a responsabilidade da família para com as crianças. Tudo isso, amados e amadas irmãs, só será possível se de facto a Igreja for realmente revestida do poder espiritual. Por isso, vamos pedir a Deus para que Ele nos impacte com o poder espiritual para desempenharmos o nosso dever e levarmos as crianças aos patamares de felicidades de que elas merecem. Amém.